Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa que te leva todas as modalidades aqui do esporte maranhense. Saiba o que você destaque no programa de hoje. Sampaio Basquete vence Santo André e amplia vantagem na liderança da LBF. Pela Série C, Maranhão empata com Anápolis e fica na metade da tabela da competição. Sampaio Correia vence o IAP e garante classificação antecipada na Série D. Imperatriz vence Oratório fora de casa e fica perto da próxima fase. Já no Nhozinho Santos, Moto Clube perde para o Maracanã e se complica na fase de grupos. No feminino, o Sampaio é eliminado nas oitavas de final do Brasileiro Série A3. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. A gente começa o programa, claro, sempre acionando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, chega mais. E aí, Dani, belezinha? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Final de semana muito intenso, viu, pro esporte maranhense. Verdade, nós tivemos aí disputa, né, no basquete, tivemos disputa no futebol na Série D, na Série C. Futebol feminino, masculino. Futebol feminino, muita coisa, né, pra gente falar. Muita coisa. Então a gente começa o programa com o Giro da Área. A gente vai começar falando do Sampaio Basquete, que venceu mais uma vez na LBF 2026. Dessa vez acabou vencendo a equipe do Santo André. E vamos falar também no Giro da Área, trazer a eliminação do Sampaio feminino no Brasileiro A3. Acompanhe. O Sampaio Basquete conquistou mais uma vitória na LBF. A equipe maranhense derrotou o Santo André em duelo disputado no ginásio Costa Rodrigues. Este foi o primeiro jogo após a conquista do título da Copa LBF. Com o apoio da torcida tricolor, o time venceu por 78-53. A melhor jogadora da partida foi a armadora Manu Rios, com 12 pontos e 7 assistências. Com o resultado, o Sampaio chega aos 31 pontos, com 15 vitórias em 16 jogos na competição. Agora, o Tubarão das Quadras enfrenta o César Araraquara fora de casa no próximo domingo, às 11 horas. O Sampaio Correia está eliminado do Brasileiro Feminino A3. O time maranhense foi derrotado pelo Tiradentes do Pará por 2-1 no jogo de volta da segunda fase, disputado no estádio Estrelão, em Augusto Correia. Na ida, em São Luís, as equipes haviam empatado por 1-1. Com o resultado, o Sampaio se despede da competição. Já o Tiradentes avança às quartas de final, onde vai enfrentar a Portuguesa do Amapá. Muito bem, o Giro trazendo basquete e futebol feminino. Greg, a gente começa falando do Sampaio Basquete. Mais uma vitória, não é novidade, né? O Sampaio se reabilitou, né, na LBF, porque, bom lembrar, vinha de uma derrota inesperada, né, diante do Unimed Campinas, naquela última rodada antes da Copa LBF. Que foi campeão. Aí o Sampaio tem aquela derrota, joga a Copa LBF, ganha do Santo André, né, na semifinal e ganha do SESI na final, né, de maneira avassaladora, passou em cima do SESI, que eu gostei muito, positivo, bem legal, né? Ô, pedra do sapato. Tchau. E aí... volta para a disputa da Liga de Basquete Feminino, que o Sampaio está em busca do tetracampeonato nacional, e garante mais uma vitória diante da equipe do Santo André, que nesse momento é a quinta colocada do campeonato. Então não é uma equipe tão frágil. Claro que as maiores forças são Sampaio, Unimed Campinas e César Araraquara, mas foi um resultado importante para o Sampaio, até uma vantagem considerável, 78-53, né? E agora, Dani, somar força, né? Porque vai pegar o SESI fora de casa, domingo agora, dia 7 de junho, às 11 horas da manhã, lá em Araraquara. Então, um jogo complicado, jogo difícil, diante da seu maior rival. No cenário de hoje em dia. Isso. Diante do seu maior rival, que é o César Araraquara, lá fora de casa. Então, tem o Sampaio se concentrar aí para ir em busca dessa vitória, né? Uma coisa que me chamou a atenção, domingo agora já é dia 7 de junho, tá vendo? Rapaz, olha, tá passando o mês acabou de começar e domingo já é dia 7, tá aí bem dia real, 11 começa a Copa do Mundo, véio. aí é só um tapa, né? Que a gente sabe que a Copa do Mundo, um mês vai passar muito rápido. Vai ser um pouco maior, né, a Copa esse ano, porque são mais times, né? Mais seleções, verdade. Mais seleções. Aí vem questão de São João, já chega 2027, viu, Greg? Passando rápido. Tomara que chegue com sucesso aí dos times maranhenses, né?
É isso. Vamos lá. Aí agora a gente sai do basquete, sai do giro. Agora a gente vai falar de segundinha do Campeonato Maranhense. Já foi dado o pontapé inicial da competição. Lembrando que a competição dá 2 vagas para a elite do futebol maranhense no ano de 2027. Acompanhe na reportagem de Carla Bianca. A bola volta a rolar para os clubes que sonham com uma vaga na elite do futebol maranhense. Começou a segundinha, a segunda divisão do Campeonato Maranhense 2026. Competição que reúne equipes de várias regiões do estado e promete movimentar estádios, torcidas e revelar novos talentos. Nós estamos no nosso 2º campeonato estadual deste ano. Finalizamos com chave de ouro a Série A, sendo o primeiro estado, inclusive, a finalizar esse campeonato, sendo que no ano passado fomos o último estado a finalizar. E realizamos em agosto do ano passado a Série B e este ano um diferencial por diversas questões em decorrência do período eleitoral, da Copa. Então, todas essas questões foram feitas um alinhamento com os clubes, né, atendendo, inclusive, ao pedido deles. Nós antecipamos a Série B para iniciar agora no dia 30 de maio. E com a previsão de término no dia 25 de julho. Temos trabalhado arduamente para garantir que a tabela seja cumprida. Estamos com 12 clubes participantes, um número maior, inclusive, do que o do ano passado, o que demonstra que a gente está conseguindo potencializar para que cada vez mais clubes profissionais possam participar dos nossos campeonatos. Ao todo, 12 equipes disputam a competição nesta temporada. O campeonato será realizado entre os meses de junho e julho, com fase de grupos, mata-mata e decisão prevista para o dia 25 de julho. Além do título, a principal recompensa é o acesso à primeira divisão estadual de 2027. Entre os participantes está o São Luís Futebol Clube. A equipe aposta na preparação do elenco para buscar uma das vagas na Série A do próximo ano. Aqui a gente realiza um trabalho bem intenso, de categoria de sub-10 a sub-20. Agora, no momento, nós estamos preparando a equipe sub-20, nós estamos disputando o Maranhense, campeonato muito forte. Tem várias equipes que também estão almejando esse título, porque é um título que dá um calendário seguro para a equipe que for campeã esse ano, tem um calendário seguro no ano que vem. Nós estamos tentando manter nossa hegemonia, a gente foi campeão ano passado. E aí a participação também nossa na divisão, na segunda divisão aqui do Maranhense, que é a divisão de acesso para a primeira. Nós vamos manter esse time sub-20 trabalhando e vamos contratar. Nós vamos fazer umas 8 contratações de jogadores mais experientes para fechar o grupo em 27 jogadores. De linha e 3 goleiros, são 30 jogadores no total. Dentro de campo, a confiança também faz parte da preparação. Os jogadores destacam o comprometimento do grupo e a motivação para encarar o desafio da temporada. A expectativa é muito boa, vemos trabalho muito forte já tem uns 2 meses. Estamos muito unidos, preparando muito forte para que possamos fazer um belo campeonato e, se Deus quiser, conseguir o acesso. Ter acesso, né, na Série A. E vamos com tudo nessa batalha, que Deus possa proteger o nosso elenco para nós fazer um bom campeonato. Com tradição, rivalidade e oportunidade de escrever uma nova história no futebol maranhense, a Série B começa cercada de expectativas. Até o fim de julho, apenas 2 clubes conquistarão o tão sonhado acesso à primeira divisão do Campeonato Maranhense. Muito bem, né? Foi dado o pontapé então inicial para a segundinha do Campeonato Maranhense. 12 clubes estarão competindo para buscar agregar essas 2 vagas no cenário do Maranhense da Série A de 2027. É verdade, Dani. Olha, começou a segundinha do futebol maranhense e a gente tinha uma expectativa grande a respeito dessa segundinha, apesar de que ela, historicamente, é uma competição completamente deficitária, um baixíssimo apelo popular de público. Aliás, até a Série C e a Série D tem baixíssimo apelo popular. Você viu o público do jogo do Moto? Não existe. Fala aí. Não existe. Tu lembra? Foram 92 pagantes. Pagantes? Pagantes. 96, se não me engano. Não pode, cara. Não existe. Mas isso aí é outro assunto. Isso aí é um assunto que não tem condições, né? Mas vamos voltar para a segundinha.
Fato é o seguinte, começou com os times do interior. Por quê? Porque os times da capital, eu tive uma conversa de bastidores com a Suza Lucena, que é a presidente, né, nesse momento, fazendo a intervenção na FMF, e ela disse que os times da capital vão jogar no meio de semana, porque nos finais de semana nós temos Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, então os estádios estão ocupados, que são o Nilson Santos e o Castelão. Ainda bem que temos o Moropóia, porque aí o São José pode jogar, né, na sua casa. No seu domínio. No seu domínio, na sua casa, na sua cidade. Então a situação da segundinha é essa, é o mesmo regulamento do ano passado, que para mim é péssimo, é inacreditavelmente ruim, não dá para entender nada. Nos outros grupos do interior é ida e volta, no grupo da capital é só ida, então já é tudo díspare, né? Já é completamente... não tem equidade, né? Não dá, é confuso o regulamento da Série B do Campeonato Maranhense. E para mim piorou ainda mais, Dani. Só que aí eu fiquei... Eu tive que dar o braço a ceder, né? Como a gente fala, né? Que foi o seguinte, eu perguntei para a Suza, por que essa competição está acontecendo no primeiro semestre? Se historicamente ela acontece no segundo semestre, né? Até para dar oportunidade de emprego. O trabalhador. As comissões técnicas são formadas por trabalhadores. E os jogadores também são trabalhadores. Então você não dá emprego para jogadores se jogar agora. No segundo semestre, a gente viu ano passado, um monte de jogador que estavam jogando o Campeonato Maranhense foram jogar a segundinha, dando emprego. Atividade. Pelo menos 3 meses de salário o cara recebe, pelo menos mais 3 meses de salário. E aí, eu dei meu braço a ceder, né? A torcer. Meu braço a torcer, tá certo, o Gleice está ajudando aqui. Por quê? Porque ela disse que os clubes que pediram. Os clubes pediram. Então, meu braço torceu, Gleice. Não posso fazer nada. Eu pensei no melhor para os clubes, que seria esse. Mas eles mesmos disseram que era melhor pra eles. Eles pediram para acontecer no primeiro semestre para economizar. Para economizar. De acordo com eles, juntava com o começo do ano e aí gastava o dinheiro todo. E tem uma coisa também, questões políticas. Medo de patrocínios, de não ter os patrocínios que podem vir como podem não vir. Então, preferiram que acontecesse, que a Série B começasse agora, no primeiro semestre. Eu discordo completamente. Inclusive competindo com uma Copa do Mundo. Exatamente. A Série B do Maranhense, a segundinha, gente, quando você for assistir Lago Verde e Pinheiro, né? Como teve agora a primeira rodada, sim. E inclusive o Lago Verde ganhou do primeiro fora de casa, né? Vai ter o jogo de volta também. Vai estar jogando Estados Unidos e Paraguai, Brasil e Marrocos. E a segundinha vai ser mais importante. Exato. E a segundinha não para. É inacreditável, mas é verdade. O Timon venceu o Balsas na primeira rodada, né? O Lago Verde derrotou o Pinheiro e o Araioses Real Resende acabou batendo o São José de Ribamar nessa primeira rodada. Exatamente. Agora a gente vai para um breve intervalo e depois do intervalo a gente vai falar de Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D. A gente teve empate do Maranhão Atlético Clube no fim de semana. Vamos falar também da classificação já antecipada do Sampaio. E o Moto, gente, se complicou, mas também ainda tem a última rodada para correr atrás da classificação. Segura aí, já já a gente volta com mais detalhes. De volta com Dentro da Área, agora está na hora da gente falar de Campeonato Brasileiro Masculino. A gente começa falando de Campeonato Brasileiro da Série D. Do jogo que aconteceu no Nilson Santos no fim de semana, o Motoclube de São Luís acabou saindo derrotado do Nilson Santos, perdendo por 2-1 para a equipe do Maracanã e acabou se complicando para tentar passar de fase da Série D. João Carvalho esteve presente e traz os detalhes. A chuva que caiu na tarde de sábado formou poças d'água no gramado do Estádio Castelão e dificultou a troca de passes. Em situações assim, a melhor alternativa para levar perigo são as bolas altas. O Maracanã percebeu isso primeiro e foi assim que abriu o placar com Vinícius Canidé. A equipe rubro-negra sentiu o gol sofrido e não conseguiu criar jogadas de perigo durante boa parte do primeiro tempo. Somente aos 31 minutos,
o Moto levou algum risco nesta tentativa de Jojo. Após a cobrança de falta, o Moto quase empatou neste chute de Cleitinho. Vinícius Canidé tem a oportunidade de ampliar, mas a tentativa de tirar do goleiro Cássio foi alguns centímetros a mais do que o necessário. No último grande lance do primeiro tempo, Valderrama soltou uma bomba de fora da área, mas o goleiro Redson evitou o empate antes do intervalo. O segundo tempo começou com menos água no gramado. Assim, a bola passou a rolar melhor. E rolou tão bem que encontrou Arossoiaba em boas condições para invadir a área do Moto e ampliar aos 6 minutos. O segundo gol do time visitante desmontou qualquer tentativa de reação do Moto. O rubro-negro passou a jogar de forma desorganizada, sem conseguir impor um padrão de jogo. Sem criação, também não conseguiu levar perigo ao gol do Maracanã. O azulão ficou mais perto de marcar o terceiro nesta jogada, em que o goleiro Bruno fez grande defesa. O fato se repetiu e chamou a atenção durante a partida. No primeiro tempo, jogadores do Moto caíram 3 vezes dentro da área adversária. No segundo, foram mais 2. Somente na última delas, o árbitro marcou o pênalti. Valderrama diminuiu a diferença. O gol saiu tarde e não houve tempo para buscar o empate. O resultado não foi o que a torcida do Moto esperava, nem mesmo o elenco. Afinal de contas, o time vinha numa campanha muito boa dentro da competição. Vinha de 3 vitórias. Agora, são 3 jogos sem a vitória tão necessária. E é isso que precisa reencontrar no último jogo que ainda tem nesta primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje não era esperado esse resultado. A gente já havia conversado muito sobre o tomar gol logo no início da partida, dificulta ainda mais. A gente precisa se desgastar mais, buscar o resultado, um campo pesado e precisa reorganizar a equipe para tentar essa classificação. A única coisa de positivo que a gente tira hoje é a chance ainda do último jogo de uma vitória nos classifica, porque nós temos confronto direto contra o Parnaíba. Uma competição muito difícil, né? Série D, então é difícil até de se manter, né? Infelizmente a gente vem sofrendo as derrotas aí em sequência, né? A gente vinha de bons resultados, mas infelizmente no final aí, da metade do final aí, a gente acabou sofrendo as derrotas. Agora não é buscar, né, uma vitória fora de casa. A gente vem trabalhando bem, né? Vem durante a semana trabalhando firme, mas no jogo as coisas não estão acontecendo, né, cara? Então cabe a nós trabalhar mais, né? Nessa reta final aí, nessa mais uma semana aí, para que a gente possa buscar o resultado lá fora de casa. Muito bem, João Carvalho trazendo todos os detalhes da partida entre Moto e Maracanã. Greg, Moto se complicou. Ainda tem a última rodada? Tem. Mas poderia ter feito já o seu papel de casa dentro do Nilzinho Santos, vencido o Maracanã, e não foi isso que a gente viu no fim de semana. O Maracanã sobrou. Muito. Né? Voou. O Maracanã voou. É complicada a situação, a gente até falou no bloco anterior, né? Não há apelo popular. A torcida do Moto não está indo ao estádio. Aí não é exclusividade do Moto. A de ninguém está indo. Ninguém está levando a torcida para o estádio. Nos últimos anos. Eu acho que há alguns anos, que não é mais só nos últimos não, já faz um tempão, Dani, já faz um tempão. Há pelo menos uns 7, 8 anos. É uma coisa preocupante. Para mim, o cenário mais preocupante que houve foi na final da Copa do Nordeste, onde o Sampaio... 18 mil, não existe. 18 mil. Mas eu lembro também o jogo do acesso do Moto, em 2016. Outro. Deu 8 mil pessoas. Isso. Não existe, Dani. Não existe. O Moto subiu. Com o Rui Scarpino como técnico, deu 8 mil pessoas no Castelão. Não pode. A torcida do Moto não são 8 mil pessoas. Muito mais. Milhares de pessoas torcem pro Moto. Milhões, se vacilar, torcem pro Moto. E aí, meu amigo? 96 pagantes? Não existe. Não tem como. Então, tem que deixar registrado primeiro isso aqui, né? Uma vergonha, essa presença de público. Pro futebol maranhense. Pro futebol maranhense. Pro Moto e pro futebol maranhense, tá? Primeiro isso. Segundo, que o Maracanã, a gente até falou antes, né? Que o Maracanã era mais time que o Moto. E provou.
é mais time que o Moto, ganhou com tranquilidade, fez 2-0. O Moto ainda conseguiu encontrar um gol ali, né? Já no final do jogo, mas que não adiantou muita coisa, Dani. Até porque, se o Moto empatasse, não adiantava nada também. O Moto, a única coisa que podia mudar para o Moto era o Moto ganhar o Maracanã. E ali não ia acontecer nunca. Até hoje podia estar jogando o Moto. Não ia ganhar o Maracanã. Porque o que acontece, gente? Vamos ser bem sinceros aqui. Eu até separei aqui a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. Moto e Maracanã, assim como o Sampaio e Iap e o Iguatu, né? Estão na Série C. No grupo A6. Sim. Grupo A6. Série C não, grupo A6. Certo? Se o Moto empatasse, chegaria a 10 pontos. E o Parnaíba empatou com o Iguatu. Então o Parnaíba tem 11 pontos. Não adianta nada. A última rodada é Parnaíba e Moto fora de casa. O empate continuaria dando a vantagem ao Parnaíba de classificação à próxima fase. Só a vitória interessava. Por quê? O Moto jogaria por um empate. O Moto jogaria por um empate diante do Parnaíba. E o Moto não terá esta possibilidade. Sim. O Moto não terá essa possibilidade. O Moto foi completamente dominado pela equipe do Maracanã, como eu já disse. Gols do Vinícius Canindé e do Araçoiaba, né? E o Maracanã se classificou com antecipação. De quebra, esse resultado possibilitou a classificação do Sampaio se vencesse. De forma direta. E o Sampaio conseguiu também se classificar, que a gente vai falar já já. Mas me preocupa demais a situação do Moto. Vamos logo para a realidade, gente. É o seguinte. 10ª e última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, do Grupo A6. Nós teremos no Castelão, domingo, 3h30 da tarde, Sampaio e Iguatu. Os dois estão classificados. Os dois classificados. Teremos no Prefeitão, lá em Maracanã, no Ceará, Maracanã e Iap, com o Maracanã já classificado. E o Iap. E muito provavelmente o Maracanã pode até assumir a liderança, porque ele se ganhar do Iap e o Iguatu. Não, se ele ganhar do Iap e o Iguatu não ganhar do Sampaio, o Maracanã vai ser o líder do grupo, né? E aí, o jogo de vida ou morte pro Moto, que é Parnaíba e Moto. E domingo, 3h30 da tarde. Os dois lutam pela mesma vaga. Os dois lutam pela mesma vaga. É um confronto direto, é um mata-mata. É um mata... Não, na verdade é um mata ou morre, né? Porque é um jogo único. Se não passar, vão ficar no meio do caminho. Com a vantagem do empate pro Parnaíba. E com a vantagem também do técnico do Parnaíba ser o Zé Augusto, que foi técnico do Moto recentemente. Então, a situação do Moto é muito perigosa. Fora de casa. Muito perigosa, fora de casa, contra o Parnaíba, que é enjoado jogando em casa. Né? Em casa ele é enjoado. Fora de casa apanha, né? Mas em casa é enjoado. Então, a situação do Moto é muito perigosa. Eu estou deveras preocupado. Demais. Muito preocupado com o Moto. Agora a gente sai do Moto Clube de São Luís, vamos falar do jogo que aconteceu entre os maranhenses. Sampaio e Iap no Nhozinho Santos. Sampaio mais uma vez venceu e de quebra acabou garantindo a sua classificação para a próxima fase. Greg, a gente falava que o Sampaio não fazia gol, mas nos últimos jogos descarregou, viu? Faz gol à torta e à direita e agora já está com um dos melhores ataques do grupo. E melhor ainda, já conseguiu essa classificação para a próxima fase. Aconteceu uma coisa inacreditável. Inacreditável. Pensávamos que o Sampaio seria eliminado... Sem gols. Sem fazer um gol. De repente, faz 4 no Parnaíba, 4 no Moto e 3 no Iap. Isso provocou o Sampaio, nesse momento, ter o segundo melhor ataque da competição. Um time que até a 6ª rodada não tinha feito nenhum gol. De todas as divisões. Do Brasil. Entre 90 e quanto foi? A gente foi? 96. Não, muito mais. 156. 156. Isso, 156 times. Era o único que não fazia gol o Sampaio e de repente tem o segundo melhor ataque do grupo A6. Só perde para o Iguatu. O Iguatu nesse momento tem 13 gols e o Sampaio tem 12. O Sampaio inclusive ultrapassou o Maracanã, que tem 10 gols, né? E o Maracanã está na vice-liderança com 3 pontos a mais que o Sampaio. O Sampaio está classificado. Foi um jogo contra o Iap, um jogo bem controlado. O Iap não ofereceu risco ao Sampaio correr. O Iap perdeu muito, eu repito aqui, gente, na hora que perdeu o seu melhor jogador. O melhor jogador do Iap é o técnico. Ele largou a camisa 10, a faixa de capitão, a condição de ser o batedor de todas as bolas paradas, e simplesmente virou técnico. Então o Iap perdeu demais.
E é perceptível isso. O IAP não ganhou de ninguém. Campeão maranhense. É um time que não ganhou de ninguém dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, gente. É um dos poucos times. Então isso é uma coisa bem sentida, até porque o IAP é o atual campeão maranhense. Ano que vem vai jogar a Série D de novo do Campeonato Brasileiro, porque tá garantido como ganhou o Campeonato Maranhense desse ano. Então, assim, o Sampaio sobrou. O Jean Carlos, que era um perna de pau, começou a jogar bola. Rapaz, e fazer gol. E também fez um bonito gol também. E o Esquerdinha, gente, tá jogando demais. E podia ter sido, eu já tô falando isso há algum tempo. O Esquerdinha tá sobrando. Na Série D. Tá sobrando na Série D. Tá sobrando na Série D mesmo. Concordo. Jogou demais. Então, assim, o Sampaio garante uma classificação que até então era completamente improvável. Improvável, né? Chegar na sexta rodada sem fazer um gol. Então, o time não classifica. Aí, de repente, 4-4-3. Olha aí. Segunda melhor. Aí virou a segunda melhor ataque do grupo A6. Então, o Sampaio tem uma possibilidade muito grande de, quem sabe, Dani, conseguir pelo menos, a vaga na Série D do ano que vem. Porque é bom lembrar, gente, depois que você se classifica, você cruza com o grupo A5. O grupo A6 vai cruzar com o grupo A5. Primeiro mata-mata. Passou desse primeiro mata-mata, que aí tu garante uma tabela pro ano que vem, garante uma competição, garante a Série D pro ano que vem. Ou seja, a situação do Moto não joga só por esse ano, joga pelo ano que vem. Também. Porque se o Moto não ganhar o Parnaíba, gente, olha como é sério. Se o Moto não ganhar o Parnaíba, ano que vem o Moto terá só o Campeonato Maranhense para disputar. É isso. Se ele empatar com o Parnaíba, só tem o Campeonato Maranhense ano que vem. Então é uma situação muito perigosa do Moto. E o Sampaio agora está numa tranquilidade maior, inclusive para esse jogo Sampaio e Iguatu, eu até avalio o Sampaio como favorito, porque eu acho que o Iguatu vai poupar, né? Porque já está classificado para o mata-mata e não precisa, pode poupar ali. O máximo que pode acontecer com o Iguatu é perder a liderança para o Maracanã, né? E aí muda na hora do cruzamento lá, porque lá vai ser primeiro do grupo A5 contra quarto do grupo A6, né? Segundo do grupo A5 contra terceiro do grupo A6. Esse que é o cruzamento. Então vai mudar esse cruzamento aí. E tendo em vista o outro grupo, Dani, pode acontecer uma coisa bem interessante. A gente torce para que Moto e Sampaio passem. Então a gente torce para uma vitória do Moto diante do Parnaíba fora de casa. Mas a gente vai falar já do Imperatriz. O Imperatriz se colocou numa situação que, para não se classificar, é só uma tragédia absurda. Vai ter que pegar uma surra em casa, mais de 3 gols, e o Tocantinópolis ganhar também com mais de 3 gols de diferença, porque se terminar... Tem que acontecer tudo isso, o Imperatriz não passar. E aí pode acontecer o seguinte, a gente não vai ter o cruzamento de Maranhense, o que é bom. O que é bom, porque aí tem mais possibilidade de Maranhense. Se passarem os dois do grupo A6, verdade. Isso, porque provavelmente o Sampaio vai ser o terceiro, se o Moto passar é o quarto, né? O Moto passando é o quarto. O Imperatriz vai ficar entre terceiro e quarto também, então eles não se cruzarão, gente. O que é bem legal, não é isso? É isso. E só para fazer esse detalhe do jogo do Imperatriz, que venceu o Oratório no fim de semana e ficou aí a um empate, a um passo do Paraíso para poder passar de fase. E esse detalhe importante dessa tragédia que a gente, claro, espera, futebol a gente espera tudo, mas que não vai acontecer com a equipe do Imperatriz. O Imperatriz também já está meio caminho andado para a próxima fase, Greg. O Imperatriz ganhou do Oratório, a gente esperava uma vitória, mas com um gol absurdamente magnífico. Sim. O Fidel fez um gol, meus amigos. Parabéns, parabéns. Tu sabe que aquele gol me lembrou? O gol do Romário contra o Uruguai em 93, última rodada das eliminatórias. Sim. O drible final. Porque ele fingiu que foi pra cá e jogou a bola pra lá, o goleiro tentou dar um tapa nele e ele foi-se embora e fez o gol. Foi um gol espetacular do Fidel, que garantiu a vitória do Imperatriz, né? Bom lembrar que o Imperatriz com o Emerson Cris, né? Novo técnico, né? Assumiu o Imperatriz para 5 meses, 4 técnicos. E aí o Emerson Cris veio com essa missão de tentar levar o Imperatriz para a segunda fase e passar da segunda fase para garantir calendário para o ano que vem, que é a mesma situação do Moto e do Imperatriz. Aliás, a mesma situação de Moto, Sampaio e Imperatriz. Só não do IAP. Só o IAP. IAP não, o IAP já está na Série D. Mas Moto, Sampaio e Imperatriz tem que passar do primeiro mata-mata, senão eles não têm calendário para o ano que vem, os 3. Então, a situação do Imperatriz melhorou bastante. O Imperatriz chegou a 12 pontos, né? Tocantinópolis perdeu do Águia e ficou com 9 pontos. O Imperatriz tem 3 vitórias.
Na última rodada tem Imperatriz e Tunaluz. Um empate já garante o Imperatriz na próxima fase. Se o Imperatriz perder, a Tunaluz ia ter que tirar 7. Não dá. Não, Tunaluz não. É o Tocantinópolis. 7 de saldo. A Tunaluz tem menos 6 e o Imperatriz tem 1. Vai ter que tirar 7 de saldo. Ou seja, o Imperatriz teria que perder de 3-0 e eles ganhar de 4. Ou então o Imperatriz perder de 1-0 em casa e eles fazerem 6 gols. Não dá. Né? Futebol, mas não dá. Tá? O Imperatriz depende de uma coisa tão básica para poder passar. Só uma tragédia muito feia no futebol. Bem que nos últimos anos do futebol brasileiro a gente está vendo alguns resultados aí bem expressivos. Não, e uma coisa, a Tunaluso, ela não tem chance de ficar em segundo, então o jogo não vale praticamente nada para eles. Pode ser um jogo de compadre. Se ficar um 0-0 ali, o que a gente não torce, mas pode. Os dois se classificam e tá tudo certo. É isso. Entendeu? Mas a gente vai ficar nessa torcida do Imperatriz fazer a parte dele, de não depender de mais nada. Empatando, o Imperatriz já consegue esse passo para a próxima fase do campeonato. Só para finalizar, nesse grupo A5, todos os jogos são sábado, 4 horas. E no grupo A6 são domingo, 3h30 da tarde. Todos 3h30 da tarde. Mesmo horário. Aí agora a gente sai do elevador, né, do Campeonato Brasileiro da Série D e vamos subir para a Série C, onde tivemos um maranhense em campo no fim de semana. O Maringão Atlético Clube acabou empatando com o Anápolis. O último colocado da competição não venceu e ficou ali mediano na tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. Greg, foi um resultado ruim para o Maringão Atlético Clube. O MAC jogando com o lanterna da competição poderia ter saído pelo menos com a vitória fora de casa. Resultado péssimo. Resultado péssimo pro Maranhão. Eu assisti todos os jogos dos maranhenses. Acho que só do Maranhão eu não assisti, eu ouvi, porque eu não tinha nenhum lugar Não tinha. Não conseguia assistir. Eu ouvi o jogo do Maranhão inteiro e uma narração lá de Anápolis, inclusive torcendo fanaticamente pelo Anápolis. Certíssimo. É normal, né? A gente sabe. Normal, certíssimo. E bom lembrar também que o Anápolis veio desgastado de jogar com o Maranhão. O Anápolis jogou a final da Copa Centro-Oeste, ganhou. E vai jogar a final da Copa Verde diante da equipe do Paysandu, inclusive, agora nesse meio de semana. São 2 jogos. Sim. São 2 jogos agora. Meio de semana tem o primeiro jogo e no final de semana o outro jogo. Ou seja, o Maranhão tinha uma chance e tanto de conseguir uma vitória contra o Lanterna fora de casa. Pelo que eu ouvi do jogo, o melhor em campo foi o Jean. O Jean salvou o Maranhão, mas eu também não acredito muito também nessas narrações assim, não. Porque rádio também... não sei, mas o Jean foi o melhor em campo, de acordo pelo que eu ouvi. Fez uma atuação que, inclusive, deveria ter uma vaga lá do Ancelotti lá, porque ele, pra mim, é mais goleiro que o Alisson e que o Ederson, que o Everton não. Mas que o Alisson e que o Ederson ele é. Aí o Jean salva o MAC. Cara, isso é preocupante, rapaz. O MAC com a volta de Vagalume jogou a partida e não conseguiu vencer o Anápolis fora de casa. Anápolis cansado. Gente, cansado e último colocado, cara. Não dá. Pra mim, resultado péssimo. E o Maranhão agora vai ter que se virar, porque vai enfrentar o Maringá só no dia 15. Aí tem 2 semanas, né? Justamente pelo que eu falei. Meio de semana agora é final de Copa Verde, final de Copa Nordeste, são 2 jogos. Então a Série C só vai voltar dia 15. Então tem 2 semanas de treinamento. Para trabalhar, para ajustar essa equipe. Para trabalhar, né, o testone, né? Para ver o que é que o Maranhão faz fora de casa, diante do Maringá, 6h30 da noite, no Willie Davis, lá no Paraná. É bom lembrar também o seguinte, Dani, isso aqui é interessante. Nesse momento, o Maringá tem 13 pontos, tá? Na 9ª colocação. O MAC tem 12. Então é um confronto direto, um confronto decisivo para o Maranhão. E descansado. Tem que lembrar que o Maringão vai pegar descansado essa partida para poder... Na teoria, vou ser bem sincero, na teoria, o Maranhão precisaria ganhar o jogo. Só que na prática, um empate é bom resultado. Só que vindo de tantos empates assim, o Maranhão tem que jogar para ganhar. Tem que jogar para ganhar e para poder tentar subir nessa tabela, porque a gente sabe que tem que estar entre os 8 melhores do Maringão Atlético Clube para ir um pouquinho mais para frente na Série C. Exatamente. Greg, finalizando do Maringão Atlético Clube no programa de hoje, quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, dia e horário aqui na tela da TV Assembleia. Pois é, você que quer acompanhar nosso programa, né? Tem os nossos canais de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3008.
e o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. Te lembra também que o programa Dentro da Área tem reprise. Aliás, na segunda-feira, hoje mesmo, tem uma reprise meia-noite. Aí tem a reprise também de terça-feira, 7h30 da manhã e também às 2h da tarde. E esse programa completo lá na íntegra, bonitinho, todas as matérias também separadas, se você quiser, você pode comentar, curtir, compartilhar pelo YouTube, TV Assembleia Maranhão. É isso. Greg, a gente se encontra na próxima oportunidade? Se Deus quiser, minha amiga. Gente, obrigada pela audiência e até a próxima oportunidade. Até mais, tchau.